Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, e nós vamos ler do verso 38 até o verso 42. João 19, 38 a 42. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Oremos. Ó Pai, nós te adoramos, te louvamos e te agradecemos, porque mais uma vez temos a oportunidade de estar na tua casa, prestando este culto ao Senhor, no dia do Senhor. Obrigado por cada um desses meus irmãos e irmãs que aqui estão, Pai. Cuida deles. E agora o teu Espírito, eu peço, Pai, que abra o entendimento de cada um deles, Pai. Que eles possam entender a tua palavra. E todos aqueles que ouvirem esta mensagem, Senhor Deus, entendam aquilo que o Senhor tem para nós. E não somente entendam, mas obedeçam, vivam, apliquem em seus corações. Sejam, ó Deus, confortados e consolados pela Tua palavra. Ó Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, nesta terra, Ele teve uma vida de humilhação. Acredito que ninguém gosta de ser humilhado. As pessoas, elas gostam de receber elogios, elas gostam de serem reconhecidas. Hoje, por exemplo, é Dia dos Pais e quem aqui é pai gosta de ser lembrado, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu dia. Gosta de receber um abraço, receber um beijo, talvez um presente, talvez um almoço especial, É bom isso. Todo mundo gosta de ser homenageado, de ser lembrado. No entanto, meus irmãos, com o Deus Todo-Poderoso, o Filho de Deus, não foi assim nos seus últimos momentos. Nos seus últimos momentos, ele foi humilhado, a tal ponto de ser pregado numa cruz e ali morrer como um criminoso. É certo, meus irmãos, que mesmo durante toda a sua vida anterior, Jesus esteve num estado de humilhação. Para Deus, se tornar um homem já era um estado de humilhação, porque Deus é infinito, Deus é imortal, Deus é todo-poderoso. O homem não, o homem é frágil, o homem é mortal, o homem, ele fraqueja, o homem é dependente. E Jesus, ele se tornou um homem. Ele se tornou um homem porque o primeiro homem falhou na sua missão. Ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto que não podia comer. Então, dentro dos planos de Deus, dos decretos de Deus, Jesus então veio como homem para então pagar pelo pecado do homem. E por isso ele teve que se humilhar. Por isso ele teve que ter uma vida humilhante,
Por isso ele teve que ter uma morte humilhante. E mesmo depois da morte, ainda houve um último ato da sua humilhação, que foi o seu sepultamento. O sepultamento, meus irmãos, é algo humilhante para o ser humano. Por quê? Depois que você morre, você não sabe quem vai vestir a roupa que você vai ser sepultado. Você não escolhe o caixão, você não escolhe as flores, você não escolhe quem vai vir no seu velório, você não escolhe a hora do seu enterro, do seu sepultamento, você não escolhe quem vai carregar o seu caixão, você não escolhe nada. Por quê? Porque você estará morto. O morto não tem nenhum poder de escolha, o morto não tem como satisfazer as suas vontades, o morto está morto. É um pedaço de carne e osso ali sem vida e que já começa o processo de putrefação, de decomposição daquele corpo. Então é humilhante. A morte, meus irmãos, é humilhante. E aquilo que acontece nos instantes seguintes à morte também é humilhante. Porque aquela pessoa que ali está sem vida, vão mexer com ela, vão colocá-la num caixão, vão velá-la, vão fechar o caixão, vão carregá-la até o cemitério e vão sepultá-la e ela não vai poder fazer escolha nenhuma. É humilhante. Não sei se você já parou para pensar isso. Você não pode falar, olha, quando eu morrer, eu quero que fulano, fulano e fulano carregue meu caixão. Você pode até querer, mas você não sabe se essas pessoas vão fazer isso. Pode ser que elas estejam emocionadas demais, não tenham condições para fazer isso. Pode ser que por algum motivo elas não possam comparecer no seu sepultamento. Pode ser que por algum outro motivo outras pessoas vão lá carregar o seu caixão. Depois de morto, a nossa humilhação chega ao máximo, porque a gente vai de volta para o pó. Nós voltamos para aquilo do qual nós fomos feitos, o pó. Nós fomos feitos de pó e um dia nós voltaremos para o pó que nós pisamos. É interessante quando você vai para o cemitério, você pisa e embaixo do chão que você está pisando, pessoas estão lá. Mesmo aqueles cemitérios que têm gavetas que ficam em cima da terra, também elas estão ali, mortas. Não há como elas saírem dali mais. Com Jesus aconteceu a mesma coisa. E meus irmãos, sepultamentos são tristes, são muito tristes. O velório é triste e o sepultamento ainda mais. Aquela última hora em que o caixão ele desce até o sepulcro, até o túmulo e a terra é jogada em cima do caixão, ou em alguns cemitérios existe uma caixa de concreto, em vez de terra coloca-se uma tampa ali de concreto em cima do caixão. Aquela hora que se fecha tudo, é triste demais. Só quem já perdeu um ente querido, eu acredito que a maioria, ou se não todos aqui já perderam entes queridos, sabe o quão triste é isso. Pela última vez você vê aquela tampa fechando-se sobre o rosto da pessoa. É muito triste. Mas aconteceu a mesma coisa com Jesus. E é interessante que o sepultamento de Jesus foi ainda mais triste porque tinham poucas pessoas. Eu me lembro de um irmão da igreja que faleceu lá em Mogi das Cruzes e não me lembro por quais motivos tiveram pouquíssimas pessoas no velório dele. Ele era o único crente da sua família. Lembra que eu falei, você não pode escolher nada depois que você morre. Você pode ser crente e falar, olha, eu quero ser velado na igreja, eu quero que o meu velório seja na igreja. Mas se a sua família não quiser, você não vai ser velado na igreja. E era o que aconteceu com aquele irmão. Ele era o único crente da sua família. Ele é um homem viúvo, seus filhos não eram convertidos, então seus filhos levaram ele para o velório municipal. E lá estava apenas um filho, eu, com a minha família, e mais acho que 3 ou 4 irmãos da igreja.
E no sepultamento, a maioria desses irmãos foi embora, ficamos eu, minha esposa e esse filho ali na beira do túmulo. É triste. Acontece, meus irmãos, que aconteceu exatamente a mesma coisa no sepultamento de Jesus. No sepultamento de Jesus participaram apenas 2 homens e algumas poucas mulheres. Mas apesar desta cena triste, desse sepultamento doloroso e vazio, né? Onde estavam as multidões que 6 dias antes estavam lá jogando ramos no chão de Jerusalém, nas ruas de Jerusalém e dizendo: Hosana ao filho de Davi? Onde estavam as multidões que estavam maravilhadas com o ensino que receberam do monte? Onde estavam seus discípulos que um dia antes, algumas horas antes, estavam ali no cenáculo ouvindo as últimas palavras de Jesus? Onde estavam eles? Não havia ninguém, nenhum amigo de Jesus. Apenas 2 desconhecidos discípulos e algumas poucas mulheres que os outros evangelistas vão falar. Aqui João só fala desses 2 discípulos, mas essas mulheres são relatadas, narradas nos outros evangelhos. Mas, meus irmãos, apesar desta cena triste, desse sepultamento vazio, nós conseguimos extrair desse texto preciosas e belas lições. É muito bonito aquilo que a gente vai aprender agora. Diante dessa cena triste de sepultamento, diante dessa cena triste de vazio, não haviam muitas pessoas ali. Nós tiramos 3 preciosas lições do sepultamento de Jesus. A primeira delas é que no sepultamento de Jesus vemos a coragem e o desprendimento de 2 discípulos secretos. Versículo 38 nos diz que depois disso José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Olha só, meus irmãos, aparece aqui um homem chamado José. Haviam outros Josés na Bíblia, o José, filho de Jacó, né, que foi levado para o Egito, José, marido de Maria, mas aqui aparece um outro José. E é dito o seu nome e é dito a cidade da onde ele vinha, José de Arimateia, a cidade da onde ele tinha vindo. E esse José de Arimateia, ele era um homem importante, era uma autoridade, era um membro do Sinédrio, era um homem que tinha autoridade entre os judeus, né? Também nós sabemos lá pelo Evangelho de Mateus que ele era um homem rico, ele era uma autoridade, ele era rico e ele era um discípulo de Jesus, nos diz João. Veja, meus irmãos, Jesus ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas esse rico aqui, pela graça de Deus, aliás, qualquer um só pode entrar no reino dos céus, seja ele pobre, seja ele rico, mas chama-nos a atenção que ele era rico. E mesmo assim ele era discípulo de Jesus. Mas ele era um discípulo secreto. Ele não falava para todo mundo que ele seguia Jesus. Ele não falava para todo mundo que ele cria em Jesus. Ele era um discípulo secreto porque ele tinha medo dos judeus, né? E é interessante, meus irmãos, que às vezes muitos de nós têm medo ou vergonha de dar testemunho da nossa fé diante dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, porque a gente pode pensar aquilo que eles vão falar, aquilo que eles vão pensar de nós. Nós não queremos perder amizades, nós não queremos ser mal vistos, nós não queremos ser zombados. Ontem eu estava falando aos adolescentes e eu falei exatamente isso. Jesus ele disse que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O discipulado ele tem um custo. Ser discípulo de Jesus, ser um cristão, ser uma cristã, envolve um custo. Esse custo significa que você vai perder amizades, significa que você vai perder privilégios, significa que você não vai ter conforto, significa que pessoas vão rir de você, pessoas vão perseguir você,
Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, no dia de hoje, você poderia estar fazendo muitas outras coisas. Talvez descansando, talvez passeando, talvez fazendo qualquer outra coisa. Mas você acordou domingo cedo e veio para a igreja. É uma espécie de sacrifício? Não deixa de ser. Mas é um sacrifício agradável. É algo que você fala assim, eu vou. E esse homem aqui, meus irmãos, José de Arimateia, apesar de que inicialmente ele era um discípulo secreto de Jesus, ele tinha medo daquilo que iriam falar da sua fé, com a morte de Jesus, o seu coração muda. Com a morte de Jesus, a sua postura, o seu comportamento muda. Porque nós vemos, meus irmãos, que ele vai até Pilatos, até o governador, e pede o corpo de Jesus. Ousado, né? Era um homem que tinha vergonha de ser identificado como discípulo de Jesus. Agora ele vai até o governador e fala assim, eu quero o corpo dele. Eu quero o corpo dele. Irmãos, Marcos, o evangelista Marcos vai nos dizer que ele fez isso de forma resoluta, ou seja, corajosa. Aquele homem que antes tinha medo de declarar a sua fé, ele agora tinha coragem, porque ele viu aquilo que Jesus fez por ele. Somente quando você entende o sacrifício de Jesus por você, é que você então tem coragem de ser uma testemunha dele. É só depois que você entende quem você era. Nós lemos lá em Romanos 5, né? Romanos 5, onde diz o seguinte, no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 6 e 7. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Paulo aqui ele fala de 3 tipos de pessoas. Ele fala de ímpios, no versículo 6, de justo e de bom, no versículo 7. Então vamos lá. Quem que é o ímpio? O ímpio é o pecador, é aquele que não merece nada a não ser o inferno. O ímpio é aquela pessoa que é uma inimiga. Quem que é o justo? Justo é aquela pessoa que gosta de tudo certo, tudo direito, tudo correto. E quem que é o bom? O bom é aquela pessoa que vai além, que se compadece, que ajuda o outro, que anda a segunda milha. Então o ímpio é aquela pessoa má, muito má, só faz maldade. O justo não. O justo é aquela pessoa que ele não é bonzinho, ele não é bondoso, mas o que é certo é certo. O que é certo é certo. É certo? Então é certo. O bom não. O bom ele vai além do justo. O bom é aquela pessoa que ela é compassiva, ela é caridosa, ela é amorosa, ela é dada. Pois bem, por qual desses três tipos de pessoas Jesus morreu? Bom, a Bíblia fala que não há justo nenhum sequer. A verdade, meus irmãos, que o homem, ele não gosta das coisas certinhas. O que é certo é certo. O homem, ele sempre vai querer dar um jeito de levar vantagem. Sempre vai querer dar um jeito de passar a vantagem para si. De ser vantajoso alguma coisa para ele. O homem também não é bom. Bom? Não. Ah, pastor, mas tantas pessoas fazem bondades, mas elas sempre vão fazer com algum tipo de interesse. Agora nós, meus irmãos, nós não éramos nem justos, nem bons. Nós éramos pecadores, ímpios. E quando você entende a sua maldade, o seu pecado, a sua impiedade, quando você para pensar em todos os seus pecados, quando você lembra de tudo aquilo que você falou, que você fez, que você pensou e que você ainda faz, pensa e fala, e aquilo que você ainda vai no futuro falar, pensar e fazer, e você vê que Deus enviou o Filho dele para morrer pelos seus pecados, então a vergonha fica para trás, o medo fica para trás. E agora você tem coragem.
e vai lá. Eu sou discípulo de Jesus. Pode ser que eu sofra, pode ser que eu seja rejeitado, pode ser que meus amigos me abandonem, pode ser que minha família me abandone, pode ser que aconteça as piores coisas comigo, mas eu sou discípulo de Jesus. Aquele homem, meus irmãos, como eu disse, ele era uma autoridade e ele provavelmente seria rejeitado e talvez até expulso do Sinédrio. Por quê? Porque as outras autoridades é que condenaram Jesus. Aí vai um colega deles e fala assim: eu sou discípulo de Jesus, eu quero o corpo de Jesus, eu vou sepultar no meu sepulcro. Ele seria perseguido. Mas havia um outro homem também, Nicodemos. Nicodemos a gente já ouviu falar, né? Nicodemos, ele estava presente no sepultamento de Jesus, versículo 39, e é aquele, diz aqui, que anteriormente viera ter com Jesus à noite. Nós lembramos que lá em João capítulo 3, Nicodemos, ele foi conversar com Jesus, mas ele foi à noite. E por que ele foi à noite? Nicodemos, ele também era uma autoridade, mas não uma autoridade política, como era José de Arimateia, mas era uma autoridade religiosa. Ele era um fariseu. Um fariseu. E lembre-se, foram os fariseus que condenaram Jesus. Foram os fariseus que levaram Jesus, que arquitetaram um plano para matarem a Jesus. E Nicodemos, ele também comparece no sepultamento de Jesus e ele faz o seguinte, nós lemos aqui no texto, meus irmãos, que ele levou uma mistura de aromas, né? Ele diz que levou 100 libras de um composto de mirra e aloés. O que era isso? Eram especiarias. Os judeus eles tinham o costume de enrolar os seus mortos em lençóis, em faixas de tecido, né? Não haviam caixões de madeira como hoje, né? Eles enrolavam em faixas de tecido e conforme eles davam uma volta, eles espalhavam essas especiarias que perfumavam o corpo. Era um costume que eles tinham. Então eles pegavam o corpo, colocavam lá aquelas especiarias, né? Aqueles perfumes, davam uma volta, colocava mais e assim sucessivamente. Acontece que Nicodemos não levou pouco perfume. Ele levou 100 libras, isso é mais ou menos 40 quilos de perfume. Então, o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos? Nos chama a atenção que, interessante que os apóstolos não estavam aqui. Aqueles que andaram com Jesus 3 anos, não estavam aqui. Quem estava aqui eram 2 homens que, antes da morte de Jesus, tinham vergonha, tinham medo de se identificarem, de testemunharem, serem discípulos de Jesus. Mas depois da morte de Jesus, depois que eles viram o sacrifício de Jesus por eles foram lá e eles se dispõem a servir a Jesus com os seus bens. Nicodemos, ele gasta dinheiro, né? Nicodemos, ele dá ricas especiarias, caras especiarias. E José de Arimateia, o seu próprio túmulo novo. Ele tinha um túmulo novo. E ele coloca Jesus ali. Queridos irmãos, os discípulos de Jesus são aqueles que não se envergonham de Jesus. Mais cedo ou mais tarde, se você tem vergonha de declarar a sua fé em Jesus e de viver a sua fé em Jesus, vai ter uma hora que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento e você vai compreender aquilo que Jesus fez por você naquela cruz. E aí não haverá mais vergonha, não haverá mais medo, não haverá mais receio. Você vai, com coragem, testemunhar Jesus. Outra coisa que acontece é que você entende que tudo que você possui está a serviço do reino. Então nada que é seu é propriamente seu, mas você serve ao Senhor com as coisas que Ele te deu, com os dons que Ele te deu, com os bens que Ele te deu.
O cristão verdadeiro é aquele que sabe que tudo que ele tem não é dele, ele é um mordomo, ele toma conta. Então, a sua família não é sua, a sua casa não é sua, o seu carro não é seu, o seu dinheiro não é seu, o seu corpo não pertence a você. Tudo isso é de Deus. E você serve a Deus com aquilo que Ele te deu. Você coloca todas as suas coisas a serviço do reino. Por isso que eu falo, meus irmãos, existe um custo para servir a Jesus. Você entrega a sua vida. Você entrega tudo. Tem um hino que diz, né? Tudo eu entregarei. Você entrega tudo. Você pensa que você entregar 10% do seu salário é tudo? Você pensa que você entregar 10% da sua renda é o suficiente? Não. Ele quer tudo. Tudo o que, pastor? Todo o meu salário? Não, ele não quer todo o seu salário, ele quer tudo. Ele quer você. Tudo, a sua vida que Ele quer. Em dedicação, em entrega, em serviço a Ele. E sabe a hora que a gente passa a entregar tudo? É na hora que a gente entende aquilo que Ele fez por nós. Na hora que José de Arimateia e Nicodemos entenderam o que Jesus fez por eles, eles não tiveram mais medo, eles não tiveram mais vergonha, eles entregaram tudo. Não importa se perseguissem eles, não importa se condenassem eles, não importa se rissem, se zombassem deles, se abandonassem eles, eles agora entregaram as suas vidas para Jesus. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você já entregou a sua vida para Jesus? E o que eu estou te perguntando não é se você já fez profissão de fé. Eu não perguntei isso. Eu não perguntei se você fez profissão de fé, se você foi batizado, se você é membro da igreja. Eu perguntei se você já entregou a sua vida, tudo. Lembra do hino? Tudo entregarei. Tudo. Todo o seu ser, toda a sua vida, toda a sua alma, o seu corpo, os seus bens, tudo para Jesus. O mais precioso, você já entregou para Jesus? Você fala, Senhor, eu sou teu, propriedade exclusiva tua. A gente só consegue fazer isso na hora que a gente entende aquilo que Ele fez por nós. Ele entregou tudo. Deus entregou tudo, Deus entregou o seu Filho. Cristo entregou tudo, Cristo entregou a si mesmo por nós. Aprendemos uma segunda lição, irmãos. O sepultamento de Jesus, ele aponta para a vitória sobre o pecado. Olha só o versículo 41. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido posto. João nos fala que no lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim. Aquele lugar chamava-se Gólgota, que significa caveira, porque era um lugar que tinha a aparência de um crânio humano, de uma caveira humana. Mas apesar dessa aparência feia, ali tinha um jardim. Ali tinha um jardim. E neste jardim havia um sepulcro, que era o sepulcro de José de Arimateia. E Jesus, então, ele é colocado naquele sepulcro, naquele jardim. Meus irmãos, nós lembramos que a história humana ela teve início também no jardim. O homem foi criado por Deus e foi colocado por Deus em um jardim. E o homem ali vivia em harmonia com Deus. Deus visitava o homem na viração do dia. Deus andava com o homem. O primeiro casamento aconteceu num jardim. Imagina como deveria ser lindo esse jardim, perfeito esse jardim. Não havia medo, não havia vergonha, não havia nada de ruim, não havia pecado. Mas nesse mesmo jardim o pecado entrou no mundo. Nesse mesmo jardim o homem desobedeceu. Nós lemos lá em Romanos 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, naquele jardim, o pecado entrou e tornou todo mundo pecador, porque o primeiro homem representava todos os demais que vieram depois.
O jardim foi o palco da derrota do homem. Mas, meus irmãos, houve um segundo jardim. E nesse segundo jardim, ao invés de vermos a derrota do homem, nós vemos a vitória. A vitória de Jesus. Naquele segundo jardim, Jesus esmagou a cabeça da serpente. Você se lembra que depois que o homem pecou, Deus disse que o descendente da mulher esmagaria a cabeça do descendente da serpente. E isso aconteceu no jardim. Jesus morre num lugar onde havia um jardim. E ali, naquele lugar, naquele jardim, tudo foi consumado. A dívida foi paga, os pecados foram perdoados, a vitória foi conquistada. Irmãos, Jesus, naquele jardim, ele foi colocado num sepulcro novo. Nunca ninguém tinha sido sepultado ali. Nunca aquele sepulcro havia visto corrupção, havia visto morte. Jesus era o primeiro a ser colocado ali, né? Não havia antes nenhum morto sido colocado ali. É interessante a comparação, porque Jesus ele foi concebido num ventre virgem, né? Jesus ele foi concebido no ventre de uma virgem. Nunca o ventre de Maria havia visto nenhuma outra criança. Jesus foi o primeiro, né? E da mesma forma, o corpo de Jesus foi colocado num sepulcro virgem. O ventre de Maria nunca tinha concebido antes ninguém. Aquele sepulcro nunca tinha visto antes ninguém também. Por isso, meus irmãos, Jesus ele não se mistura com a corrupção do pecado. Não se mistura. Não houve nenhum pecador sepultado naquele túmulo. Jesus ele não se mistura, né? Ele é santo, né? E a sua vitória sobre o pecado também nos trouxe santidade. Ser colocado num sepulcro novo significa que Jesus, ele não viu corrupção. Jesus, ele não tem pecado, não teve e não tem pecado. Jesus é santo e ele nos faz santos também. Ele foi condenado pelos nossos pecados, mas ele jamais pecou. Ele nos limpou de todos os nossos pecados. Nós lemos lá em Romanos 5 que ele nos justificou. O que é isso? Deus, ele te declara e te trata como justo. Ou seja, você não deve mais nada para Deus. Você tinha dívida, uma dívida que você nunca ia conseguir pagar, o seu pecado. Mas Jesus, ele pagou os seus pecados para que você agora fosse um santo. Ele se tornou um maldito para que você agora fosse um bendito. Então, meus irmãos, nós sabemos que quando Deus olha para nós, ele não vê mais sujeira, ele não vê mais pecado. Você vai se lembrar que quando no Egito as famílias dos hebreus mataram os cordeiros, né? E pegaram o sangue dos cordeiros e passaram na porta das suas casas. Naquela noite, o anjo de Deus passou sobre o Egito. E se o anjo de Deus quisesse, ele poderia matar todos os primogênitos. Por quê? Existe algum primogênito melhor do que o outro? Os primogênitos dos israelitas eram melhores do que os primogênitos dos egípcios? Não! A diferença estava no sangue do cordeiro na porta. Então o anjo passou. Ele falou, bom, essa casa aqui eu não vou matar ninguém, porque esse rapaz aqui, o filho dessa casa, ele é legal, ele é obediente. Ah, ele merece viver. Não, ninguém merece. O anjo passou. Onde tinha o sangue, ele deixou vivo. Onde não tinha sangue, ele entrou e tirou a vida. Sabe por que Deus agora nos trata como justos? Não é porque nós somos justos por nós mesmos. É porque Ele olha para nós e nos vê e vê o sangue de Jesus. Ele olha para nós e vê que o nosso pecado foi pago. O
o sangue foi derramado. Nós não devemos mais nada. Jesus, ele morreu de fato. Ele foi sepultado de fato. Nossos pecados foram pagos de fato. E quando nós pecamos, o que a gente faz? O crente e o ímpio são pecadores, iguais, mas tem uma diferença. Quando o ímpio peca, ele continua pecando. Quando o crente peca, ele corre até Deus e confessa o seu pecado, arrependido, porque ele sabe que o seu pecado condenou Jesus. E a gente sabe, meus irmãos, que o nosso pecado não terá mais domínio sobre as nossas vidas no futuro, depois da nossa morte, porque Jesus derrotou a morte num jardim também. Terceiro lugar, meus irmãos, nós aprendemos que o sepultamento de Jesus, ele aponta para o eterno descanso dos crentes. Versículo 42. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram ali o corpo de Jesus. O texto ele vai encerrar dizendo que Jesus foi sepultado antes da preparação da Páscoa. É o que está aqui, né? Seria o sábado. Jesus morreu numa sexta-feira. E vocês vão se lembrar, né? Domingo passado a gente falou sobre isso, que os judeus não queriam que os corpos, não queriam que os crucificados ficassem na cruz. As pessoas que eram crucificadas, elas demoravam às vezes dias para morrer. Era uma morte lenta. Então, como seria o sábado da Páscoa, eles não queriam ter aquela cena horrorosa ali de gente pendurada na cruz. Então, os soldados romanos foram lá quebrar as pernas dos crucificados para que eles morressem mais rápido e fossem tirados da cruz. Jesus não precisou, porque Jesus já tinha morrido. E Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então, o que acontece? Havia o sábado, o dia do descanso dos judeus. E Jesus, então, ele é sepultado, meus irmãos, antes do sábado. O sábado do judeu, ele começava no pôr do sol da sexta-feira. Então, como é que o judeu contava o tempo? Em que momento começava o dia? Que hora que começa o dia? Para nós, começa meia-noite, né? Quando vira meia-noite, já é o dia seguinte. De meia-noite a meia-noite. O judeu não. O judeu ele começa a contar do pôr do sol de um dia ao pôr do sol do outro, né? Então, o sábado para o judeu, ele começa quando se põe o sol na sexta-feira e termina quando se põe o sol no sábado. Pôr-se o sol na sexta, na nossa sexta, né, já é sábado para eles. E os judeus até hoje são assim, adventistas são assim, né? Pôs o sol na sexta, já é sábado. Quando o sábado começou, Jesus já estava no túmulo. Seu corpo já estava descansando. Lucas capítulo 23, versículo 56, também fala que aqueles que participaram do sepultamento de Jesus descansaram. Depois daquele dia tenebroso, aquela sexta-feira tenebrosa da morte de Jesus, o sol se põe na sexta e eles descansam. E Jesus também descansa. O corpo de Jesus é colocado no túmulo e descansa. Meus irmãos, algo que nos chama a atenção é que não somente o corpo de Jesus descansou naquele sábado no sepulcro, como a sua alma também descansou. Você se lembra que um dos criminosos crucificados com Jesus chegou para Jesus arrependido e disse: Mestre, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu: hoje estarás comigo onde? No purgatório? Não. No inferno. No inferno também não. No céu. No paraíso. O corpo de Jesus descansou no sepulcro. A alma de Jesus também descansou no paraíso, no céu. E aquele ladrão também morreu e também descansou no céu. Agora preste atenção no que eu vou falar. Presta bem atenção. Se você não prestou atenção em nada do que eu falei, presta atenção no que eu vou te falar agora.
Somente o crente descansa após a morte. A gente tem o costume de falar o seguinte: fulano de tal morreu, descansou. Se ele era um crente, descansou mesmo. Sua alma está no descanso eterno, está no céu com Cristo. Agora, se a pessoa que morreu não era crente, biblicamente falando, não, ela não está descansando. Não está descansando. O ímpio, quando morre, ele não vai para um lugar de descanso. Ele vai para um lugar de tormentos, tormentos eternos. Lucas 16, 19 a 31, relata a história que Jesus contou sobre dois homens, um rico e um mendigo, chamado Lázaro. Os dois morreram e Lázaro, que era o mendigo, ele descansou dos seus sofrimentos no seio de Abraão. Lázaro era um homem cheio de doenças, era um mendigo, ele sofria, ele morreu, ele descansou. Porque Jesus diz lá em Lucas 16 que ele foi para um lugar chamado seio de Abraão, que é o céu, que é o paraíso. E o rico? O rico foi para um lugar de tormentos. Você acha que uma pessoa que não se converteu a Cristo, depois que morre, ela descansa? A Bíblia fala que não. A Bíblia fala que ela será atormentada por toda a eternidade, sem fim. Mas a gente fala, a pessoa descansou. Não. Se era crente, descansou mesmo. Mas se não era, não. Por quê, meus irmãos? Porque quando o ímpio morre, a sua alma vai para o inferno, onde a sua sede é eterna. Você vai se lembrar da história do rico e do Lázaro, que o rico fala com Abraão o seguinte: manda Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, porque as chamas aqui são intensas. Aquele homem, ele morria de sede. Ele queria morrer, mas não conseguia, de tanta sede. Você já sentiu muita sede? Muita sede. O inferno, meus irmãos, é a pessoa ter sede para sempre. É a pessoa queimar e não morrer para sempre. É descanso? Não é descanso. No inferno não há mais descanso, não há mais esperança, não há mais salvação, não há mais conforto. Não. Agora o crente, quando ele morre, ele descansa das aflições desta vida e vai para o céu para estar na companhia do seu Salvador. Para o crente, a morte é um descanso. Para o crente, a morte é o término dos seus sofrimentos. O que é o descanso? O dia de descanso é quando você para o seu trabalho e você descansa do seu trabalho. É o dia que você não vai fazer aquele trabalho. Domingo é o dia do Senhor. É o dia que você não trabalha. Não trabalha. Algumas pessoas, meus irmãos, infelizmente insistem em quebrar o dia do Senhor. E trabalham para ganhar mais e mais e mais dinheiro, como que se Deus não sustentasse suas vidas. Não, eu preciso trabalhar porque eu preciso ganhar dinheiro. Gente, quem dá o sustento para nós não é a nossa força, não é o nosso trabalho, é o Senhor Deus. E se Ele estabeleceu um dia que você descansa das suas atividades e o adora, esse dia deve ser obedecido, deve ser cumprido. Os judeus tinham o sábado como descanso. Os cristãos têm agora o domingo, porque foi o dia que Jesus ressuscitou, que é o que a gente vai falar na próxima semana. Por isso, o cristão, ele não teme a morte, porque ele tem a esperança do descanso, Você que é crente, você não precisa ter medo da morte. O vírus está aí, 2020, quem imaginaria que 2020 seria do jeito que ele está sendo? E se ele pegar você? Ontem eu fiquei sabendo que mais um amigo meu pegou. Ele está fraco, conversei com ele, ele está muito fraco. Eu não sei. Está com problema de saúde. Eu perdi um amigo. E se chegar na sua casa? Se chegar no seu corpo? Você tem medo desse vírus? A gente fica preocupado, O que pode acontecer comigo se eu pegar esse vírus?
Irmãos, se isso acontecer, a gente descansa no Senhor. Toma os remédios, toma os cuidados, se protege. Mas, se for a nossa hora, seja vírus, seja uma outra enfermidade, seja um acidente, seja aquilo que Deus preparou, você não precisa ter medo da morte, porque você sabe que para o crente, morte é descanso. Morte é descanso. Jesus descansou naquele sábado e nós também descansaremos. Mas Jesus não ficou morto no túmulo, ele ressuscitou. Mas é sobre isso que a gente vai falar no domingo que vem. Que Deus abençoe a sua vida, que você compreenda aquilo que Ele fez por você. E não tenha vergonha, não tenha medo de testemunhá-lo. Que você descanse no Senhor, não tenha medo da morte, sabendo que Jesus venceu a morte. E assim a sua vida possa ser marcada pelo seu amor, pelo seu serviço, pelo seu testemunho ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Nós vamos agora